Bom dia a todos. É com bastante satisfação que nós estamos conhecendo esse centro espírita, né, que comemora 90 anos, né, de fundação, e um momento que para nós é muito importante, pela oportunidade de estarmos falando aqui sobre a vida, a obra, as repercussões, né, do trabalho de Chico Xavier. Nós o conhecemos pessoalmente e tivemos a felicidade de visitá-lo durante mais de 20 anos, né, em Uberaba. Acompanhado de nossa esposa, nós íamos cada 3, 4 meses até Uberaba, nos tempos da Comunhão Espírita Cristã ou depois no Grupo Espírita da Prece. E esses instantes, nós aprendemos muito com o Chico, assim, no trato pessoal e ouvindo, né, acompanhando os atendimentos que ele fazia. O Chico tinha uma atenção especial conosco e pedia que ficássemos até o final da reunião e na reunião próximo a ele para justamente ouvir as recomendações, os recados que ele transmitia para cada uma das pessoas. Para vocês terem uma ideia, as reuniões eram extremamente longas. Lá em Uberaba, ele chegava, tanto na comunhão como depois no grupo da prece, ele chegava por volta das 5h30, 6 horas da tarde e já tinha uma fila enorme de pessoas que estavam aguardando. E ele começava a atender, né, cada uma das pessoas. Às 8 horas ele dava início à reunião. E aqui nós temos que destacar que era uma característica de todas as reuniões com Chico. Ele abria a reunião lendo um trecho, perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele convidava algumas pessoas visitantes que ele conhecia para que se sentasse à mesa e fizesse os comentários. A partir daí ele se retirava para uma salinha anexa, onde ele ficava psicografando receitas homeopáticas assinadas por Bezerra de Menezes. E também os pedidos, às vezes, de apoio, de orientação das pessoas que estavam à fila. E essas orientações, elas duravam, na verdade, horas. Ele voltava para a parte pública da reunião por volta das 11, 11h30 da noite. Enquanto isso, as pessoas estavam se revezando e falando ali sobre as duas obras de Kardec. Quando ele voltava, é que ele passava em público a fazer as psicografias da noite. Essas psicografias eram variadas. Tinha pequenas trovas, tinham poemas, tinham dissertações assinadas por diversos espíritos e também cartas familiares, que por parte de solicitação de pessoas, né, que estiveram lá naquela ou em reuniões anteriores. E essas psicografias, elas também eram demoradas, ele lia depois e após a leitura e o encerramento da reunião, ele voltava a atender o remanescente da fila. Então as reuniões lá terminavam, na melhor das hipóteses, 3h30, 4 horas da madrugada. Muitas vezes nós saímos de lá por volta das 6, 6 e pouco da manhã, quer dizer, o dia já claro. Ou seja, era uma atividade que durava quase sempre 12 horas. E as pessoas que estavam efetivamente interessadas, então elas ficavam o tempo todo ali acompanhando aquele trabalho que era histórico, marcante para todo mundo. Agora, o que nos chama a atenção do Chico, em todos esses atendimentos, né, é realmente o aspecto dele humano. É um homem que sabia ser acolhedor, atencioso e fraterno com as pessoas que o procuravam. E isso nós vimos não só nas filas lá em Uberaba, né, nos atendimentos, tanto do centro como no atendimento em bairro periférico, a chamada peregrinação, como nas sessões de autógrafo que ele fazia em vários locais. Ele vinha anualmente aqui ao Rio, né, na Fundação Marieta Gaio,
ia a São Paulo no Centro Espírita União. E uma característica, ele era atencioso, ele olhava a pessoa, conversava com a pessoa enquanto estava autografando e enquanto ele estava dialogando com aquela criatura. O Chico, ele iniciou a sua atividade mediúnica de uma forma realmente inusitada, que já foi falado, ele vendo a mãe desencarnada já com a faixa de 5 anos de idade. Mas há um episódio, e ele era católico, a família é católica, o Chico era muito vinculado à igreja matriz de Pedro Leopoldo, onde ele residia. A casa dele ficava a meia quadra praticamente da igreja, e nessas condições ele tinha um contato muito direto com o pároco. Ele veio a ser, inclusive, catequizador, colaborando no catecismo da igreja. E aconteceu um fato inusitado. Justamente essa irmã mais velha que ele, Maria da Conceição Xavier, ela foi acometida de uma doença, vamos assim dizer, não diagnosticada facilmente na época, e que poderia para alguns ser chamado de loucura, e para outros, né, que conheciam o trabalho espírita, poderia ser chamado de obsessão. Mas a família era católica, e nessas condições a família extremamente preocupada, e atenderam a recomendação, a indicação, depois de algum tempo, para que chamasse um casal de espíritas que estariam dando atendimento a pessoas e que moravam numa fazenda próxima no município de Matozinhos. Era o casal Carmen e Emílio Perácio. E eles chegaram na casa da família Xavier no dia 7 de maio do ano de 1927. Chico tinha então 17 anos de idade. E ele estava ali presente. E quando eles chegam, eles começam a conversar, levam o livro dos Espíritos, levam o Evangelho segundo o Espiritismo, fazem a leitura, conversam, aplicam passes na Maria da Conceição. Ela apresenta indícios de melhoria, mas eles esclareceram aos seus pais que era importante a liberação para que ela os acompanhasse até a fazenda e ficasse um período lá, porque era um tratamento que iria se prolongar um pouco. Na saída, Dona Carmen informa ao jovem Chico que sobre a mesa tinha 2 tesouros e que ele deveria aproveitar. Era o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o interessante é que ele teve a curiosidade despertada, começou a ler rapidamente as 2 obras, e menos de 40 dias depois, ele estava convencido das informações contidas, né, na doutrina dos Espíritos, nas obras básicas de Allan Kardec, e juntamente com um irmão mais velho com ele, José Xavier, alguns amigos, eles decidiram que deveriam fundar um centro espírita. Imagina a ousadia, né, e a coragem, porque Pedro Leopoldo na época era uma cidade muito pequena, dominada, como era comum naquela época, pelo pároco, e ele vinculado à igreja. Mas ele se justificou ante ao padre, evidentemente que esse não ficou nada satisfeito, né? E começaram então aos preparativos e fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga, no final de junho do mesmo ano. Então veja, um período muito curto, e que veio a funcionar inicialmente na casa de uma irmã dele. E no dia 8 de julho de 1927, ele pela primeira vez psicografa em público uma mensagem assinada por um espírito amigo, e chamou a atenção de todas as pessoas. Então inicia-se assim o labor de Chico Xavier como espírita, como médium, aos 17 anos de idade, e na verdade numa situação que foi provocada pela obsessão da irmã mais velha que ele, Maria da Conceição Xavier. Então isso é muito interessante.
Por isso ele tinha uma vinculação e um respeito muito grande, né, pela irmã Maria da Conceição. Chico Xavier, ele passava as atividades públicas de estudo, de leitura, dos 2 livros já citados, e tinha também atividades mediúnicas no Centro Luiz Gonzaga. Porém, ele não sabia quem era o mentor dele. E ele psicografava poemas, mensagens, às vezes não assinadas, e mais à frente ele começa a psicografar alguns versos e que tinha assinatura de poetas conhecidos do Brasil e de Portugal. E ele estava no ano de 1931, então ele tinha 21 anos de idade, à beira do açude lá de Pedro Leopoldo, fazendo as suas orações no final de tarde, e de repente ele vê a formação de um vulto. Esse vulto toma a forma de um padre, e ele se identifica ao jovem médium, era Emmanuel, dizendo que ele havia sim vivido no Brasil como um padre católico, e que ele estava incumbido de apoiá-lo e de orientá-lo. E nesse instante o Chico levou um susto, né? Porque ele não imaginava um trabalho de envergadura, nada disso. E o Emmanuel disse que ele deveria, portanto, ser fiel sempre a Jesus e a Kardec. E se ele, Emmanuel, ensinasse algo que fosse diferente de Jesus e de Kardec, que ele abandonasse. E o Chico ainda interpõe algumas questões, né, porque ele ficou assustado, né, com aquele conjunto de informações. E Emmanuel deixa muito claro que ele precisava ter disciplina, disciplina e disciplina. Então, isso é um fato interessante, que ele passa por um período de amadurecimento da mediunidade, mesmo sendo portador daquilo que a gente pode, no caso dele, chamar de uma autêntica missão. Emmanuel, portanto, orienta toda a atividade mediúnica, todas as ações de Chico, e ele agiu sempre como um autêntico pai, que era enérgico e paternal, mas era ele que dava toda a tônica de orientação ao Chico, inclusive das várias produções de outros espíritos também tinham a supervisão de Emmanuel. E Emmanuel, ele escreve pela psicografia de Chico romances históricos, né, começando com o famoso Há 2000 anos, e tem o auge com o romance Paulo e Estevão. Os romances históricos escritos pela psicografia de Chico, eles são, na verdade, informações preciosíssimas de momentos iniciais do cristianismo, do movimento cristão. E há estudiosos, e nós já tivemos oportunidade também de verificar isso, que as informações históricas registradas por Emmanuel nos romances conferem com os registros de historiadores clássicos. E isso é bom a gente colocar, historiadores acadêmicos de vários momentos, inclusive ligados em séculos passados à própria Igreja Católica, e ao período da chamada patrística, né, que foram os primeiros historiadores da Igreja e do cristianismo em geral. E Emmanuel, ele chama a atenção, então, do trabalho, né, que foi apresentado por Jesus, que era um cristianismo simples, espontâneo, fraterno e solidário. E aí isso tem a ver com a proposta do Espiritismo de Consolador Prometido, ou de trazer o Evangelho redivivo. Então nós temos que prestar muita atenção frente aos cenários que nós vivemos no movimento espírita de hoje, se nós estamos sendo fiéis às características do ensino de Jesus, da prática dos cristãos, antes das deturpações que começaram a acontecer nos primeiros séculos, mas marcadamente depois do Concílio de Nicéia, do ano 325 da nossa era. Emmanuel trabalha muito bem essas ideias, mas ele escreve também livros fazendo comentários sobre os versículos do Novo Testamento.
E aí nós temos 9 livros, onde Emmanuel comenta versículos do Novo Testamento. Somando, são 1.300 capítulos, ou seja, 1.300 comentários sobre versículos do Novo Testamento. É, na verdade, um repositório de grande valor para nós espíritas, para entendermos o Evangelho à luz do Espiritismo. E Emmanuel, nesses livros, na série da FEB, é chamado Série Fonte Viva. São 5, mas são 4 outros livros de outras editoras também. E, além disso, ele tem outras mensagens esparsas, publicadas em outros livros. Então, nós verificamos, desde o início do trabalho desenvolvido por Emmanuel, chamando a atenção sobre a fidelidade a Jesus. Isso fica muito marcado, fica muito presente. E, de repente, Emmanuel apresenta no ano de 1941 ao Chico um médico com aspecto mais jovem, desencarnado, que recebe o pseudônimo de André Luiz e que ele pede que não fosse identificado. Isso é bom a gente saber disso. Tem muita gente que fica aí procurando saber quem foi André Luiz. Ele não queria que fosse identificado. O pseudônimo André Luiz simplesmente porque o Chico tinha um irmão que se chamava André Luiz. E eu o conheci pessoalmente, que ele desencarnou em São Paulo e não faz muito tempo não. Então, nessas condições, Emmanuel traz André Luiz e ele passa por um período de afinização e de preparação com o médium. Só em 1944 é que ele escreve Nosso Lar, que foi a obra que descerra, né, a existência e o funcionamento de uma colônia espiritual que não é a única. Há milhares e milhares de colônias espirituais. E a partir daí ele vai desenvolvendo as relações dos espíritos que são atendidos, como ele, acolhidos nessa colônia, são beneficiados, e depois mostrando o trabalho dos autênticos mensageiros, né, que vêm em postos prestando atendimento aos encarnados, o trabalho no mundo espiritual e na colônia de planejamento de novas reencarnações, só aparecem missionários da luz, o trabalho de libertação espiritual, a relação inclusive com o conhecimento e a prática da mediunidade, né, em mais detalhes, e finalmente mostrando a relação que há entre influências espirituais ou assédios espirituais junto a criaturas que em faixa de desequilíbrio podem até entrar em situações de enfermidades psicológicas, de transtornos psicológicos, mas pode entrar também em precipitação de enfermidades físicas, né? E isso então é tratado por André Luiz nessa formidável série chamada A Vida no Mundo Espiritual. Então nós vamos vendo o conjunto da obra psicográfica de Chico entrando em detalhes sobre a obra básica de Allan Kardec. E aí culmina, né, com o livro Evolução em Dois Mundos, em que André Luiz, ele já dividindo a psicografia com Valdo Vieira, e esse livro foi psicografado no começo dos anos 60, mas publicado quase 10 anos depois apenas. Esse livro traz detalhamentos interessantes e aprofundados sobre o perispírito, que é, na verdade, um elemento indispensável para a compreensão da reencarnação e também das manifestações mediúnicas. Vejam que André Luiz, então, ele detalha, né, aspectos relacionados com princípios do Espiritismo contidos na obra do codificador. Mas havia um momento em que, com o crescimento quantitativo dos livros publicados de Chico, e na nossa infância nós escutamos isso, chegamos a escutar, nós tínhamos 2 tipos de espíritas. Aliás, 3 tipos, mais caracteristicamente.
o espírita que ficava maravilhado e entusiasmado com as obras que eram lançadas pela psicografia de Chico Xavier. O espírita que não aceitava as obras de Chico Xavier. Inclusive, foi feita uma campanha grande, publicada na imprensa, não aceitando as obras de André Luiz, as descrições de mundo espiritual e coisas mais. E havia também um grupo de espíritas mais inflamados, exaltados, que achavam que agora, então, Allan Kardec estava superado. Não precisava mais estudar Kardec, só a obra de Chico Xavier. E foi nesse ínterim que transcorreu o centenário da codificação. Então, há mais ou menos 60 anos atrás, e Emmanuel, ele deu uma resposta bem concreta a todas essas situações. Ele escreveu livros homenageando a codificação. Então, vem a lume Religião dos Espíritos, onde Emmanuel mostra o papel do Livro dos Espíritos e comenta, em vários capítulos, alguns itens fundamentais que estão assinalados nessa obra inaugural do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Surge em seguida Seara dos Médiuns, onde Emmanuel, ele analisa itens do Livro dos Médiuns, mas fazendo conexão com versículos do Novo Testamento, ou seja, ele mostra como deve ser praticada a mediunidade dentro da orientação de Kardec e em coerência com o ensino da ética moral cristã. Surge em seguida o livro que fala sobre o livro da esperança, comentando o Evangelho segundo o Espiritismo, em detalhes. E finalmente o livro Justiça Divina. Justiça Divina, Emmanuel destaca a obra O Céu e o Inferno. E o foco principal do Céu e o Inferno, assim mais visível, é o estudo que Kardec fez sobre os estados de alma, E é interessante que Emmanuel, ao analisar num capítulo que fala sobre o céu e o inferno, ele faz um comentário bem no estilo dele, objetivo e marcante, dizendo que nós somos responsáveis pela construção do nosso céu, mas o nosso inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Quer dizer, ele disse tudo, O nosso livre-arbítrio é que cria o estado de alma que poderá ser caracterizado como céu ou como inferno. E é nessas condições, então, que ele homenageia as obras básicas da codificação. Não houve nenhum livro específico sobre o livro A Gênese. Porém, aquele que nós citamos de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele, ao dar muito foco nessa questão do perispírito, de certa forma, ele está analisando itens primordiais de A Gênese, porque é o tema que perpassa, essa obra básica de Allan Kardec. Então, nós começamos a perceber a valorização das obras de Allan Kardec pela psicografia de Chico Xavier, deixando isso de uma forma inquestionável e que prosseguiu. Tem muitos livros de Chico, pouquíssimos conhecidos, publicados por outras editoras, com mensagens belíssimas de Emmanuel, falando da relação da espiritualidade, do ensino de Jesus, feito uma análise com base na codificação kardeciana. No ano de 1963, foi lançado um livrinho intitulado Opinião Espírita, de Espíritos Diversos, e lá tem uma mensagem de Emmanuel, intitulado O Mestre e o Apóstolo. Ele encerra dizendo assim: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Essa mensagem, ela tem absoluta coerência com a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Allan Kardec define que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é o estudo do ensino moral de Jesus. Mas ele comenta que o Espiritismo seria como levantar a ponta de um véu.
descerrando, portanto, todo um continente imenso, inimaginável, que é o mundo espiritual. Mas ele estava fazendo também uma citação indireta a Moisés, porque Paulo de Tarso, inclusive, citava nas suas epístolas que Moisés colocou véus na fronte dos filhos de Israel. Os véus é para que não fosse praticada a mediunidade e não fosse compreendido o mundo espiritual naquela oportunidade. E aí Kardec prossegue e escreve: essa obra será uma chave para nós compreendermos o ensino de Jesus. E aí nós lembramos do apóstolo Paulo, aliás, João, que escreveu: Jesus é, na verdade, a porta. Então, nós vamos compreendendo com a visão espírita sobre o Evangelho, não é, a abrangência e aplicabilidade em nossos dias dos ensinos de Jesus. Vejam, portanto, que a coerência com Jesus e Kardec, ela vai se fazendo presente na obra psicográfica de Chico Xavier. E ele obedecendo fielmente a orientação do seu orientador Emmanuel. Mas isso aparece em todas as obras psicografadas por Chico Xavier. E aí é interessante verificarmos que Chico não era médium apenas de psicografia e apenas intermediário dos espíritos superiores. Não. Ele era portador de, eu diria, de quase todas as mediunidades. Mas Emmanuel o controlava. Houve momentos que lá em Pedro Leopoldo, em Uberaba, o Chico participou de reuniões de materialização. Inclusive por aqui, na época em que ele frequentava o Rio, mais jovem, vindo de Pedro Leopoldo, junto com o Peixotinho, e Peixotinho lá também. E um dia Emmanuel se materializou e disse o seguinte: pare com isso, o seu trabalho é com o livro. E o Chico realmente priorizou a atividade do livro. E nós tivemos a oportunidade de verificar, entre outras situações, também alguma forma de manifestação de efeitos físicos. Certa feita, nós estávamos lá na casa do Chico, ele pedia ou sexta-feira ou sábado, que no período da tarde a gente estivesse lá na casa, e ele recebeu a visita de um grupo que estava precisando de um apoio. Então ele convidou os que estavam na casa para se dirigir a uma sala da Comunhão Espírita Cristã, que é na quadra em frente aonde ele morava, e lá ele fez uma prece e começou a aplicar o passe. Então eu gostaria de mostrar duas coisas. O passe que o Chico aplicou em todo mundo, em nós, não tinha nenhuma parafernália, nenhuma técnica especial, não. Era simples e de imposição de mão. Há uma diferença. Nós sentimos exalando aquele aroma de rosas, que é uma manifestação de efeitos físicos. Então, alguns espíritos, que se manifestavam, se aproximavam de Chico, exalavam realmente rosas e outras vezes outros aromas também. Então, ele era portador de manifestação de efeitos físicos. E no atendimento que ele fazia às criaturas, ele também atuava como médium psicofônico, em reuniões mediúnicas, desde lá dos tempos de Pedro Leopoldo, que eram reuniões já fechadas, e lá em Pedro Leopoldo, inicialmente dirigidas pelo seu irmão José, e depois da desencarnação do irmão, passado um período, ele convidou Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha era o viúvo de Meimei, e que nós tivemos a felicidade de conhecê-lo, conviver com ele em entrevistas, até a sua desencarnação há pouco tempo atrás. E Arnaldo Rocha nos relatou muitos fatos interessantes das reuniões mediúnicas do Chico. E ele atuava como médium de espíritos enfermiços, que os dialogadores ali conversavam, e com muita sensibilidade. E no final é que acontecia uma manifestação assim de um espírito bem esclarecido. Arnaldo Rocha e o Chico ganharam um gravador de presente.
Um gravador, imagina, em 1953, 54, um gravador aqui no Brasil era uma espécie raríssima, né? E enorme, e existe lá em exposição em Pedro Leopoldo, com 2 rolos de fita, quer dizer, uma coisa complicadíssima. Mas houve uma pessoa que foi treinada para gravar, então eles passaram a gravar as reuniões, e um dia o Arnaldo teve a ideia de transcrever aquelas fitas para o papel. E trouxe aqui para a sede antiga da FEB ao presidente, que na época era Vantuil de Freitas, para verificar se havia interesse em publicar em forma de livro. E houve, e surgiu então o livro Instruções Psicofônicas. E logo depois, Vozes do Grande Além. Então são 2 livros, não psicográficos, mas obtidos da psicofonia, e históricos, né? Porque até então era raridade se utilizar de gravações e se aproveitar em transcrições. Então, o Chico, nessas reuniões, ele era muito sincero. E aí, Arnaldo nos contou numa entrevista que nós registramos na revista Reformador, à época, os cuidados da espiritualidade do próprio Chico no trato com os espíritos desencarnados. Como eu conheci as reuniões mediúnicas do século passado, desde os 8 anos de idade, eu vi muito tipo de diálogo com espíritos comunicantes. Mas, simplificando, vamos partir para a observação do Chico. O que o Chico orienta? Pessoalmente na reunião e nos seus livros, tanto de André Luiz como de Emmanuel, né? E principalmente num livro chamado Desobsessão, de André Luiz. Que o diálogo, o esclarecedor, que não deve mais ser chamado de doutrinador, porque não temos que doutrinar ninguém. Essa palavra não é aceita mais em nossos dias, né? Esclarecedor, dialogador, ele deve dialogar com o comunicante como se fosse um parente nosso enfermo. Ou seja, nós temos que dar atenção, temos que dar carinho. Mediunidade é doação, não esqueçamos disso, doação do sentimento. E é o momento então que a gente envolve essas entidades numa vibração nesse padrão. E mais ainda, o Chico sempre recomendava: nunca fale você já morreu. Você está usando um corpo que não é seu, porque isso vai provocar um autêntico desmaio lá do outro lado, sabe? Porque muitos espíritos não sabem e não compreendem que estão desencarnados. Isso aparece inclusive no filme E a Vida Continua, né? Num diálogo ali aparece uma cena dessa. Então nós temos que usar aquilo que André Luiz usa, a palavra tato psicológico, nesse diálogo com os espíritos, induzindo, né, a um raciocínio que necessariamente não se completa na primeira reunião ou no primeiro diálogo. Não nos esqueçamos que no diálogo com os espíritos, aqui num centro existe toda uma preparação, onde os espíritos são trazidos e às vezes permanecem em atendimento. Então nada se resolve em questão de 2, 3 minutos de um diálogo apenas. Existe todo um processo. Então isso aparece bem nos livros de Chico Xavier, que mais uma vez é o aspecto dele assim humano, fraterno e cristão. Nessa hora, para não usarmos nada de autoritarismo, de palavras sérias, né? A lá moda de exorcismo, como de vez em quando acontece por aí afora. Pois bem, Chico era também a pessoa extremamente humana no relacionamento com as pessoas. Então nós vimos isso no atendimento das filas, né? Não só lá no centro à noite, como no atendimento da periferia que ele fazia na chamada peregrinação. Evidentemente que peregrinação ele fazia nos tempos de Pedro Leopoldo, onde ele andava, né, levando pão
E nós chegamos a conhecer o dono da padaria, que desde aquela época vinha fornecendo pão ao Chico e depois se fez ainda um dos dirigentes do centro, Luiz Gonzaga. Mas, de uns tempos, em virtude de dificuldade de locomoção, ele se fixava num bairro periférico e lá não tinha edificação nenhuma não, era a sombra de uma árvore ou aproveitando um barracão, e lá ele lia o Evangelho, comentava e passava a distribuição de todos. Então nós vamos relatar alguns fatos para mostrar aspectos humanos, né, da relação de Chico com os encarnados e com o envolvimento dos desencarnados, obviamente. Numa dessas vezes que nós fomos ao Uberaba, sábado à tarde, lá no bairro dos Pássaros Pretos, lá estava o Chico sentadinho, leu uma página do Evangelho, convidou a todos para fazer comentários e no final ele faz o arremate. Qual era a mensagem que ele abriu? Do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem à paciência, que começa dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí ele encerra fazendo um depoimento, depois de todos os comentários. O depoimento dele é o seguinte, que ele bem jovem, leu esse trecho e uma senhora não entendeu. E ela fez o seguinte comentário à época: eu não quero saber dessa bênção, porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ela falou: essa bênção eu não quero. E aí pediu ao Chico que esclarecesse. E ele não soube na época, né, dar um esclarecimento mais convincente para ela. E os espíritos também deixaram ele quieto, não entraram em cena não. Passado algum tempo, ele ainda morava lá em Pedro Leopoldo, ele trabalhava na Fazenda Modelo. Ele era datilógrafo, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha algumas incumbências de vez em quando de viajar para a preparação de exposições de gado no interior de Minas e no norte de São Paulo também. Então, era a oportunidade que à noite, depois do trabalho, ele visitava alguns espíritas. E nós até conhecemos no interior de São Paulo pessoas que tiveram contato com o Chico na passagem dos anos 30 para os anos 40, nessas oportunidades. E o Chico chegou numa dessas cidades para verificar, em nome do Ministério da Agricultura, os preparativos para uma exposição de gado. Imaginem coisa assim contrastante. Ele é uma pessoa simples, delicada, né, sensível, num ambiente desse. E exposição de gado naquela época não são iguais a essas que se faz hoje, não, que é show, festa, não tinha nada disso. Era expor o animal com objetivo comercial mesmo, era essa a situação. E o Chico lá chegando, ele começou a observar que os animais chegavam, os bois, né, chegavam empoeirados, porque eles vinham, às vezes, andando, né, outros carregados até em caminhões bastante toscos, né, por estradas de terra. Então eles chegavam, tinham que passar por uma lavagem. A lavagem era utilizando uma escova de aço, né? E o Chico ficava chocado com a cena. Depois ele chamou a atenção dele que o gado tinha marcas no couro com as iniciais do proprietário. Aí lembrava, puxa, mas isso foi feito a ferro e fogo, então isso dói muito. E ele, condoindo com aquela situação, viu que alguns animais já passavam também por um atendimento veterinário, com algumas injeções e coisas desse tipo, e ele sofrendo com a dor do gado. Aí aparece Emmanuel e diz assim: Chico, você está se lembrando que certa feita você não soube explicar um trecho do Evangelho? Esse gado é o eleito. Ou seja, eles são, na verdade, os escolhidos pelos proprietários e tem que passar por toda uma preparação especial para serem expostos e vencerem, né? Serem os escolhidos. Ele falou, assim também são os homens. Então todos nós passamos
os chamados eleitos, ou aqueles que têm um chamamento para um compromisso maior, passamos por testes. E nos testes, a dor é o aguilhão que nos impele para a frente na senda do progresso, segundo Allan Kardec. E aí nós temos que lembrar que isso faz parte de um processo natural de depuração. Não que a dor seja necessária e indispensável. É o caminho que muitas vezes nós escolhemos face à nossa rebeldia em vidas anteriores e enganos cometidos em vidas anteriores. E aí então nós vamos aprendendo a situação. E o Chico, sendo médium, com toda a missão, né, de que ele foi intermediário, portador, ele nunca foi isento de nada. Nos momentos que nós visitávamos em Uberaba, eu confesso que eu ficava triste e condoído quando eu recebia informação das pessoas ali de suporte a ele no dia a dia, de ocorrências que aconteciam no círculo muito próximo de Chico. E ele sofreu demais. Coisas que a gente não pode nem imaginar e não me cabe divulgar. Porém, isso mostra que ele sabia superar. E ele não aparentava nada daquilo que ele estava passando. E aí um dia, lá no trabalho de peregrinação no bairro, lá estava ele de pé, entregando pão, entregando roupa para quem precisava. Alguns eram encaminhados para pegar amostra grátis de medicamentos e alguns ele dava um dinheirinho porque tinha gente que dependia daquele dinheirinho que era oferecido pelo grupo. Aí chega uma senhora e começa a falar para o Chico das dificuldades, fazendo uma lamúria, né? Um rol de informações de todas as dificuldades que ela passava na vida, e o Chico quietinho ouvindo. Aí no final ele diz assim: minha senhora, eu também passo por tudo isso. Aos 5 anos de idade eu fiquei órfão, perdi minha mãe. Depois eu a via, dialogava e não entendia bem o que se passava. Eu fui muitas vezes tratado energicamente pela minha madrinha que dava garfada na barriga. Quando jovem, eu precisava trabalhar. E fui trabalhar numa tecelagem de Pedro Leopoldo e lá adquiri uma doença pulmonar. Para vocês imaginarem uma tecelagem nos anos 1920, 20 e pouco, né? Sem nenhum cuidado de riscos, sem nenhuma atenção maior, quanto pó de algodão deveria ter circulando lá. Depois ele disse: eu passei também por momentos difíceis porque fiquei cego de um olho. E esse outro olho que eu tenho me dá muito trabalho, eu tenho dores, eu tenho restrições. Passei por 2 cirurgias médicas em hospital em São Paulo. Ele fez questão de frisar que ele não foi buscar médium, ele foi internado em hospital em São Paulo. 2 cirurgias médicas. E eu conheço pessoas que ainda estão encarnadas que deram apoio a ele naquelas oportunidades. Aí ele disse: mais recentemente eu sofri um infarte. E agora eu convivo com essa dor no olho que me sobra. E há pouco tempo eu estava passando por momentos tão difíceis, com dores tão agudas, que eu orava pedindo ajuda do alto. E aí Emmanuel apareceu e disse assim: Chico, você está aqui para ser tratado e não para ser curado. Então, na verdade, essa é a nossa situação. Todos nós estamos aqui encarnados neste planeta, nessa situação. Nós estamos em fases de tratamento, de depuração espiritual, convivendo com dores físicas, morais, espirituais, mas isso faz parte de um processo de aperfeiçoamento e que o Espiritismo nos traz todos os esclarecimentos e as orientações. E sobre isso, em outro momento que nós tivemos lá e vimos o Chico fazendo também seus comentários, ele leu um trecho de versículos do Novo Testamento falando do jugo leve, né? E aí as pessoas comentam e ele encerra dizendo assim: pois é, meus amigos, mas o jugo com Jesus é mais leve realmente. E o jugo
da origem da palavra não significa dominação, não. Significa um processo de educação, de disciplinação. Então, é essa a realidade nossa como seres encarnados. E é exatamente isso que brota, né, de todos os ensinos que nós vimos na prática de Chico, mostrando ele como um homem humano. Para completar, essa ideia de mostrar o Chico solidário e fraterno, ele dava atendimento noturno, às vezes, de uma forma inesperada para pessoas, desde os tempos de Pedro Leopoldo até os tempos de Uberaba. E nós conhecemos casos, ouvimos muitos casos desse tipo, mas aconteceu no seio da nossa família. Nós temos um tio que residiu aqui no Rio, que era médico cancerologista e trabalhava no Instituto Nacional do Câncer. E ele foi acometido da mesma enfermidade, numa época em que o Brasil não tinha muitos recursos técnicos e tecnológicos. Ele buscou, por orientação dos colegas, o tratamento em outro país, e numa das vezes nós fomos acompanhá-lo. Ele se tornou espírita em função dessa dor, porque ele recebeu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí ele passou a compreender, né, a bênção de Deus, né, que é oferecida a todos nós para um despertamento e uma compreensão maior da realidade espiritual. E apresentamos esse tio ao Chico, e o Chico foi extremamente assim acolhedor, interessado, e todas as vezes que encontrávamos o Chico, ou quando ele nos escrevia, ele sempre fazia referência ao nosso tio. Acontece que a doença progrediu, né, apesar dos controles que foram feitos, e ele estava num dia aqui no Rio de Janeiro, era o dia 30 de novembro do ano de 1974, um domingo. E em função do estado de saúde do nosso tio, a nossa genitora estava aqui, um outro tio, e o Chico estava na Fundação Marieta Gaio, aqui em Bom Sucesso, onde ele comparecia geralmente uma vez ao ano para tarde e noite de autógrafo. E aí convenceram o nosso tio: não, vamos lá, vamos conversar com o Chico, vamos ver se obtém uma melhora, um ânimo. E foram. Chegando na fundação, era uma fila muito grande, né? Porque já tinha muita gente, e passado algum tempo o nosso tio estava cansado e com dor, e pediu para ir embora. Voltaram e não avisaram para ninguém, não quiseram furar a fila. Naquela noite, já no 1º de dezembro de 74, na segunda-feira, 4 horas da madrugada, toca a campainha do apartamento do nosso tio em Copacabana. Foi um susto na família. Que história é essa? Tocar a campainha 4 horas, não estava esperando ninguém. Aí olharam pelo olho mágico, viram um casal que eles não conheciam, a luz estava acesa no hall de entrada, e alguém perguntou: quem está aí? É o Chico. Mas que Chico? Chico Xavier. Aí a minha mãe e a minha tia reconheceram a voz do Chico, abriram a porta, era o próprio, acompanhado de um casal que dava suporte a ele aqui no Rio. Aí ele entrou, foi à sala, muito alegre e brincalhão, era essa a característica de Chico. Sentou, começa a conversar, fez a prece, aplicou o passe e não deixou de pedir um cafezinho antes de ir embora, porque ele era fã incondicional de café. Né? Em todas as reuniões, tanto Pedro Leopoldo e Uberaba, às vezes ele saía do centro e passava pelo bar vizinho para tomar o cafezinho. 6 horas da manhã ele foi embora, mas deixou aquele rastro, né, de solidariedade, de fraternidade e de alegria. Então é um fato que é testemunhado na nossa família e que nós sabemos de várias ocorrências. Chico, nós temos a obra, o aspecto humano como homem dedicado ao próximo e as repercussões. Após a sua desencarnação, transcorridos já mais de 16 anos, nós verificamos o quanto ele foi lembrado. O presidente da República da época, ele fez uma nota oficial homenageando o Chico no dia seguinte da desencarnação,
homenageando o grande cidadão dedicado ao bem. A rodovia que atravessa a divisa do estado de São Paulo em direção ao Uberaba e Uberlândia tem o nome de rodovia Chico Xavier. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais criou a Comenda e Medalha da Paz Chico Xavier, que é oficial. E para alguém ser agraciado com essa comenda e medalha, tem que ter o nome aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A SBT, o canal de TV, fez aí uma disputa em 2012 e inscreveram várias personalidades do Brasil para ver quem seria o maior brasileiro. Políticos da época, atores, esportistas. Chico Xavier venceu. Foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Então vejam, essas homenagens que repetiram também ao longo do centenário dele, no Brasil inteiro, nós relacionamos na época 600 homenagens no Brasil inteirinho por ocasião do centenário de Chico. Mas houve também o tributo a Chico Xavier na ONU, em Nova York, Organização das Nações Unidas, e nós estivemos lá com o então presidente da FEB, o Nestor Mazotti. Então, essas homenagens mostram o valor de um cidadão voltado ao bem. E é isso que nos chama bastante atenção. Quando ele completou 50 anos de mediunidade, então em 1977, ele foi visitado por muitos jornais e nós estivemos lá também fazendo entrevista com ele. E no meio dessas várias entrevistas, numa delas ele disse assim: eu sou o Chico Xavier de sempre, lutando para ser o Chico Xavier renovado em Jesus e, pelo que vejo, está muito distante de ser o Chico Xavier que vocês pensam que eu sou. Essa era a humildade e a simplicidade de Chico, que muitas vezes se dizia Chico um cisco, né? E nós sabemos que hoje, no mundo espiritual, ele comparece sim, em muitos ambientes, sem chamar a atenção, e numa dessas vezes me descreveram que ele acompanhou um momento da homenagem e ele sentadinho fazia assim com a cabeça. Não concordando, não aceitando, porque era a humildade dele, a simplicidade dele. Mas apesar disso, nós temos o dever de chamar a atenção para o movimento espírita brasileiro do valor de toda a monumental obra psicográfica de Chico Xavier e chamarmos a atenção para as características de simplicidade e de humildade com que ele sempre se notabilizou em todas as ações em favor do próximo, sem exigências, sem pré-requisitos e atendendo então a toda a diversidade de criaturas que o procuravam. Por isso, ele, sem dúvida nenhuma, nós consideramos o maior médium da nossa civilização. Como disse uma revista americana na época do centenário, o médium que fez a diferença. E nós podemos também dizer que ele é o médium, um divisor de águas no movimento espírita do Brasil, o antes e o depois de Chico Xavier. Então, com isso nós sintetizamos a nossa visão, a nossa experiência de contatos com a vida, com a obra de Chico, e que deixamos para a reflexão de todos vocês. Obrigado.